Boa noite a todos, eu sou a Karina. Eu vou apresentar para vocês um artigo que saiu da revista Elements, volume 11, de fevereiro de 2015, que é a missão de exploração da Curiosity, que é uma sonda na cratera Gale em Marte. Vamos lá. Por que eu escolhi esse artigo em particular? Eu tenho um certo interesse por cratera, né? E eu fiquei pensando que teria formado essa cratera. O meteoro, será que é as mesmas coisas, né? Será que é muito parecido com a Terra? Será que não era? Não foi o que eu esperava, mas foi bem interessante de toda forma, né? Esse artigo, né, ele mostra a missão da sonda Curiosity. Para quem não sabe, essa sonda aí é nada mais nada menos que um dos maiores, assim, mais avançados laboratórios que a gente tem quando se fala de laboratório químico ambulante, vamos dizer assim. Ela tem vários tipos de câmera, né? Um monte de coisinhas que eu vou ler para vocês, o que tanto que tem nessa sonda para vocês terem uma noção da tecnologia que foi enviada para Marte. Olha lá. A carga útil científica da Curiosity, que é essa que vocês estão vendo aí na apresentação, ela inclui um gás cromatograma, espectrômetro de massa e laser sintonizável espectrômetro, que é esse SAM, que pode medir a composição isotópica, abundâncias voláteis e conteúdo de carbono orgânico em solos, rochas e atmosfera, um difratômetro de raio-x, que é esse CHEMIN, que determina a diversidade mineralógica de rochas e solos. Ela também tem o espectrômetro de raio-x de partículas alfa, que é esse APXS, tá? Para determinação in situ de rocha e composição do solo. O espectrômetro de queda induzida por laser, LIBS, para sentir remotamente a composição de rochas minerais, com imagem de ponto de alta resolução, a partir da Shenkan, que é essa roxinha em cima que vocês estão vendo. Máquinas fotográficas, a gente tem a MAHLI, MARDI, a Mastican, e que pode fotografar imagens e texturas de rocha, solo em cores naturais, inclusive vocês vão ver uma fotinha que é bem legal ali na frente. Vai também um neutro ativo de espectrômetro, o DAN, tá? Que está ali atrás, projetado para pesquisar água nas solas e rocha. Uma extração meteorológica, também foi, o REMS, que vocês estão vendo aí, o RMS, tá? Para medir os dias modernos e variáveis ambientais. E o sensor RAD, que está ali em cima, projetado para o monitoramento contínuo de fundo solar e cósmico radiação. Então, não é uma sonda que você vai ver aquelas fotos tudo vermelha, nossa, poeirada, não, ele vai buscar a foto real para os cientistas, a ideia é analisar tudo ali, as rochas e o contexto que elas estão, tá? Eles tomaram, os pesquisadores tomaram por parâmetro, por a sonda Curiosity lá, fazer todos as pesquisas possíveis naquela região, mesmo que naquele momento pareça que não vão precisar, para não ter que voltar, tá, no lugar. Imagina, você vem, pega uma amostra aqui, vai lá na frente, descobre uma coisa, aí você volta. Não, você já faz tudo aqui, tudo que precisa, que for possível, e aí depois você compara esses dados posteriormente. Ela pousou em março, dia 6 de agosto de 2012, e em 23 meses terrestres, que é um ano marciano, ela coletou 5 amostras, que a gente vai conhecer elas, tirou um monte de foto, um monte de medição, um monte de coisa que vai ajudar a entender melhor o ambiente moderno de Marte e também o ancestral, que a gente vai ver, tá bom? Esse aí é o caminho que ele fez, a sonda fez ao chegar em Marte. Ela vai pousar bem aqui, ó, nessa pontinha, tá? O Bradbury Landing, bem aqui. Depois ela vai para esse pedacinho aqui, que é o Yellowknife Bay, ou Baía de Yellowknife, tá bom? Aqui mais uma coisinha. Aí ela desce aqui, esse pedacinho, até a região que vai ser chamada de Kimberley, e depois Parham Hills. Por que que foi escolhido este pedaço aqui? Por quê?
Pelas imagens, parecia que tinha bastante coisa aqui interessante relacionada à água, né, ambientes fluviais antigos. E também esta montanha aqui, que a gente chama de Mount Sharp, tá, é um nome, um apelidinho, Mount Sharp, ele tem uma estratigrafia bem interessante. Você, a partir desse morro, você consegue ter a estratigrafia de vários momentos, vários ambientes que vai acontecer ali, ambiente de planície, tá? É basicamente um corte da estrada marciana aqui, só que um pouco mais avançada, tá? Então, por isso que eles escolheram aqui. Por que esse pedaço? Por ter uma indicação que poderia ter sido formado um ambiente lacustre aí, que vai ser certificado realmente era, né? É aí nesse pedaço que provavelmente poderia ter indícios de vida se acaso ela tivesse se desenvolvido em Marte, tá? Então, no ambiente hidratado aqui, e aproveitando que o Monte Sharp você consegue ter a estratigrafia de vários períodos geológicos de Marte. Então, olha lá. A Curiosity pulou aqui, pousou aqui, puf, puf. Uma coisa, quando ela pousou, havia uma grande ideia do que as rochas que ela estava pousando fossem rochas ígneas. E eles perceberam que não, era rocha dura realmente, mas era rocha sedimentar, de origem ígnea. Uma das coisas que eu não vi em nenhum momento dessa matéria, desse artigo, foi falando sobre rochas metamórficas. Todo momento fala de rocha sedimentar, ou pozinha sedimentar, a rocha sedimentar, onde vai sedimentar. Uma grande parte aí, como a gente viu, como eu já falei, foi cimentado em ambiente lacustre, tá? Ela vai formar, assim, a rocha, a bacia sedimentar em ambiente lacustre, tá? Mas esses sedimentos têm origem ígnea. Eu imaginei que, por ser uma cratera, de repente poderia ter tido um impacto de meteoro, poderia ter alguma coisa metamórfica aí, mas não vi em lugar nenhum, tá bom? Então, a sonda pousou aqui e pegou a primeira amostra, que foi batizada de Rocknest. Veio mais para cá, né, na Baía de Yellowknife, e pegou duas amostras que vão ser apelidadas de John Klein e Cumberland. Veio para cá tirando foto de tudo, analisando, tirando foto de tudo, analisando, inclusive fazendo umas piranálises lá com fogo, não é piranálise que chama, cadê o nome disso aqui? Pirólise, tá bom? Que eles vão fazer uma análise e vão queimar alguns pedacinhos de amostras e vão, inclusive, ver a presença de voláteis, que eu já vou falar para vocês, que inclui, inclusive, H2O. Bom, vamos lá. Vai tirando foto, daí ele chega aqui e pega outra amostra que vai receber o nome de Indiana. Sobe mais um pouquinho e pega uma amostra aqui em Confidence Hills. Aqui a gente está fazendo este caminho aqui, ó. Aqui é melhor, tá? Pousou aqui, veio para dentro dessa baía aqui e depois chegou na base do Monte Sharp, tá bom? Onde a gente tem uma mudança estratigráfica muito aparente, tá? Então, vamos lá. Análise das amostras que foram pegas. Em Rocknest, aquele primeiro pedaço onde ela pousou, a gente vê bastante material amorfo, olivina, augita, né? Preoclásseo, aquelas coisinhas todas básicas que, conforme o artigo disse, é o básico ali que tem em Marte, que já era o esperado. Só que a hora que eles descem para dentro ali da Baía de Yellowknife, né, que eles vão ver realmente ali o ambiente que poderia ter água tal, o que eles vão achar? Bastante argila minerais, tá? E isso já mostra, olha só, aqui tinha um ambiente hidratado, que belezinha. Bastante pidoclasto também, que continua aqui, mas olha a olivina, ela diminui bastante, tá? E a magnetita, que aqui tinha um pouquinho, já começa a dar uma aumentadinha, tá bom? Que isso, eles dizem que ajudou na hora de haver a sedimentação. Cimentação, não sedimentação, perdão, cimentação das rochas. Então, aqui, ó, John Klein e Cumberland, que são duas amostras ali bem pertinho, que mostra que ali era um ambiente hidratado antigamente. As análises mostraram que era um momento que a atmosfera marciana já não
era tão forte, ela já estava se acabando, mas ainda existia água suficiente, um ambiente hidratado suficiente para permitir a deposição de sedimentos bonitinho naquela estratigrafia dos argilos minerais, né, os lamitinho que vai formar assim, tá bom? E daí a última aqui que aparece aqui, a indiana, que é a quarta, tá? A última é Confidencials, que a gente vai ver. A gente já tem uma grande diminuição aí dos argilos minerais, que a gente está subindo de novo no pé do Monte Sharp, tá? Então a gente pegou Rock Nest, é a borda, John Klein Cumberland, quando você desceu para dentro da cratera ali, né? E depois a Indiana, quando você já está saindo dela. Então, sem argila minerais, com argila minerais, seria tipo a borda do lago, vamos dizer assim, o centro do lago, e aqui já saindo do lago para Monte Sharp. Detalhe, o Monte Sharp, ele foi formado, segundo a minha análise, aparentemente por sedimentos que são trazidos pela água e por vento, a parte de cima é pelo vento, tá bom? Então vamos lá. Uma das coisas que vai ser bem interessante vai ser uma rocha que eles vão chegar lá, que vai ser a primeira rocha que a Curiosity vai medir bonitinha lá, e essa rocha eles dão o nome de JKM. A JKM, ela não é dali, ela foi trazida, ela tem origem basáltica, tá bom? E ela lembra muito a Mugarita, que é essa aqui, eu não sei pronunciar se é Mugarita ou Mugarita, tá? Essa aqui é uma foto terrestre, tá? Não tem barquinho no Marte, isso aqui é da Terra, tá bom? Ela tem mais ou menos esse aspecto. Eles acham que pode ser sedimentar, né? Mas ela não é dali, tá? Foi trazida por algum motivo ali, por alguma coisa, eles acreditam que seja por água. Aqui a gente tem mais ou menos onde fica a Mugarita, aqui nesse gráficozinho. O JKM está bem aqui pertinho, tá bom? É a rocha que mais se assemelha às rochas terrestres que eles acharam ali na missão até então. Uma outra coisa da missão era encontrar vestígios de vida, né? Vamos lembrar, se houvesse desenvolvido vida, provavelmente estaria ali naquela cratera com indícios de água. Não foi achado carbono, mas eles acharam clorobenzeno, né? Qual que é o problema? Esse clorobenzeno pode ter sido o resultado de radiação ou de alguma reação com cloro inorgânico. Então, não é nada muito expressivo, tá? Para dizer, nossa, realmente teve vida aqui antigamente, tá? Esta aqui, para vocês terem uma noção, é a amostra Rocknest, tá? Olha aqui a fotinha que eu falei para vocês, né? A gente tem a impressão que o Marte só tem uma coisa meio vermelha, e não é assim, olha, é bem areinha, né? Esse negócio tem, você consegue ver que é uma granulação bem fininha. Rocknest, aqui, o primeiro lugar que eles pegaram. John Klein Cumberland, que é o meio ali da cratera, né? Seria o leitinho do lago, vamos dizer assim, ancestral. Olha aqui como Cumberland tem bastante clorobenzeno. Né? E Confidence Hills, que é a última, já indo ali na base do Monte Sharp, tá bom? Que foi pego aqui, ó. Então, a gente tem a presença de clorobenzeno nas amostras marcianas, mas, como a gente diz, né, como diz o artigo, não dá para saber exatamente se isso realmente quer dizer que teve vida, tá? Uma coisa que eu falei para vocês, que eu ia falar dos voláteis, né, que eles fizeram a pirólise, e foi encontrado os voláteis H2O, SO2, CO2, O2, H2, NO, H2S, HCl, tá? Interessante que eles descobriram que a água, por exemplo, que estava saindo nessa pirólise, é uma água estrutural, tá? É uma água que estava ali no momento da diagênese da rocha. Não foi vindo depois. Lógico que eles acharam algumas amostras que parecia moderna, mas a grande parte da água encontrada está na forma estrutural da rocha, tá? Na diagênese dela. Isso eles acharam bem interessante, essa formação da rocha. Então, eu acredito que era isso, né? Se vocês tiverem a oportunidade de pegar essa revista, a próxima matéria que aparece na revista é só com uma grande parte das fotos
que mostra o ambiente de Marte, inclusive essas areinhas, né? Tem umas formação que parece que a laminha parou com um gásinho dentro, sabe, em forma de bolinha, é bem interessante. Então é isso, eu encerro por aqui, qualquer dúvida eu estou aí, é só falar comigo. Muito obrigada, boa noite a todos.